Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Augusto e hoje eu quero falar com você a respeito de discriminação no local de trabalho. Para você que começou a seguir meu perfil há pouco, eu vou me apresentar. Eu sou psicóloga e realizo palestras e treinamentos para diversas empresas, levando conhecimento e informação sobre diversidade, humanidade e inclusão. Além disso, eu também sou pesquisadora da diversidade sexual e digital influencer. Tenho utilizado os meus canais, seja o Instagram, o LinkedIn, para levar ao conhecimento de todos aqueles que me seguem, que admiram o meu trabalho, que fazem parte do meu dia a dia, coisas e fatos que a maioria das pessoas desconhecem, mas que fazem parte da rotina de qualquer mulher transgênero. E olha que eu ainda me considero muito privilegiada em vários fatores. Mas enfim, hoje o nosso assunto não é sobre transgeneridade, tem a ver também com diversidade sexual, mas nós vamos falar a respeito do post que eu fiz, se eu não me engano foi sexta-feira, a respeito de umas mensagens que foram trocadas entre um gestor e o seu colaborador. O contexto, para quem não acompanhou, não viu a postagem, é o seguinte. O gestor de uma obra, ele é um engenheiro, estava enviando mensagens por WhatsApp para o seu colaborador, informando que o material que eles estavam aguardando para a obra em questão não havia chegado, chegaria só no dia seguinte, mas que depois eles conversariam. Esse colaborador provavelmente estava enviando essas mensagens para um outro colega de trabalho. Porém, ao final de tudo, de todas as mensagens que ele encaminhou do gestor, ele fez uma observação. E lá está escrito, mensagem do viadinho. O que me fez trazer este post para vocês foi justamente o desejo de compartilhar essa situação, que não é tão corriqueira, mas também ouvir o que vocês pensam a respeito disso. Nas minhas redes eu tenho diversos profissionais que são da psicologia, dos recursos humanos, mas principalmente profissionais que exercem e estão em cargos e funções de liderança. E aí, gestor, o que você faria caso recebesse uma mensagem deste conteúdo ou com esses termos? Algumas pessoas comentaram que depende muito do contexto, né? Pode ser que esse gestor tenha em outros momentos dado liberdade para que fosse feito esse tipo de brincadeira. Entendam essa brincadeira entre aspas. Sabe por que eu digo entre aspas? Pensem comigo. Nós estamos falando de uma situação de trabalho. O que vale a pena para o nosso vídeo hoje é lembrarmos que existem normas éticas que permeiam as relações de trabalho. E nessa situação em específico, nós temos alguns fatores para avaliar, e é isso que vamos fazer nesse vídeo, que eu prometo que vai ser bem curto. Como temos lidado com a discriminação no local de trabalho? É mais que importante avaliar o contexto em que essas situações acontecem. Muitas das vezes, as pessoas acreditam que, se eu permito alguém fazer uma brincadeira comigo, digamos, numa festa, essa brincadeira pode ser levada para o local de trabalho. Isso não é prejudicial quando nós entendemos que essas brincadeiras, essas posturas, esses comportamentos, primeiro, não interferem na rotina do trabalho, mas também nós precisamos entender uma coisa chamada limite. O limite, ele é aquele permeado e delimitado pelo que nós já conhecemos enquanto ética e principalmente responsabilidade. Temos responsabilidade por tudo que falamos e fazemos, inclusive se damos uma liberdade para alguém brincar conosco. Contudo, não podemos confundir responsabilidade ou até mesmo liberdade com a falta de ética e principalmente com a falta de respeito. Se você que está vendo esse vídeo tem o hábito de fazer brincadeiras com seus colegas de trabalho e vice-versa, comece a pensar:
Qual é o conteúdo dessas brincadeiras? De alguma forma, essas brincadeiras reforçam estereótipos de forma negativa? Vou dar um exemplo para vocês. Em um dos comentários que eu recebi, um seguidor dizia que ele tem um amigo gay e que ele perguntou a esse amigo gay se ele se importava de as pessoas chamarem ele de bicha. E esse amigo gay, de acordo com esse seguidor, respondeu que não se importava, que não teria nenhum problema. Eu respondi a ele que eu até prefiro evitar entrar em muitos detalhes a respeito de termos como viadinho, bicha, mulherzinha, porque são termos dirigidos a pessoas, principalmente homens, que são homens gays. E esse não é o meu lugar de fala. Mas eu disse para esse seguidor uma coisa. Eu permito que qualquer pessoa, sejam amigos, sejam pessoas mais próximas, me chamem de mulher transgênero, mulher transsex, mulher transexual, de travesti, sem nenhum problema. Mas eu jamais, em nenhuma hipótese, em nenhum local, em nenhum tipo de brincadeira, vou permitir que me chamem de traveco. Por que isso, Patrícia? O termo traveco ele é utilizado sempre de formas pejorativas. Então, nós, mulheres transgênero, entendemos que é um termo que devemos banir do nosso vocabulário e muito mais, não aceitar que seja usado para quem quer que seja se dirigir a nós. Entendem? São termos diferentes, mas a conotação empregada é semelhante. E principalmente, eu estou dizendo de um lugar que eu tenho de fala, de uma vivência que eu tenho, com termos tão pejorativos quanto viadinho, bichinha, boiola, mulherzinha e por aí vai. Se você é um homem gay e já ouviu alguns desses termos e concorda que são termos pejorativos, coloca aqui embaixo nos comentários, compartilhe conosco. Continuando. Então, eu fiz essa postagem, recebi muitos comentários aqui no Instagram, no LinkedIn, e as pessoas trouxeram os mais diversos pontos de vista. Enquanto alguns diziam dessa questão de avaliar o contexto e de repente pode ter sido dado a liberdade desse gestor para com esse colaborador, para que existisse esse tipo de brincadeira, e vale lembrar, gente, não há nenhuma brincadeira, nada que justifique você ou quem quer que seja faltar com respeito e muito mais discriminar. Se você está usando o outro como chacota, se você está rindo do outro e não com o outro, isso sim é discriminação e zombaria. E nenhum tipo de liberdade justifica a violência. Poxa, Patrícia, violência? Sim, discriminação é uma forma de violência. E essa forma de violência, ela pode ter resultados emocionais, psicológicos, físicos e levar algumas pessoas à morte. Então temos que ter muito cuidado com isso. Combinados? Mas então vamos lá. Enquanto uns diziam dessa questão do cenário, outros diziam das questões jurídicas implicadas numa atitude como essa. Vamos lembrar, nós estamos falando de uma organização. Ninguém e nenhuma organização que se preze e que queira permanecer no mercado e que queira continuar crescendo, vai apoiar qualquer prática discriminatória. Então, por isso, nós temos algumas sanções as quais esse colaborador poderia, e qualquer outro colaborador que tenha uma postura dessa, independente se é da linha de frente, independente se é um gestor, não importa. Sanções que essas pessoas podem sofrer em casos de discriminação. E essas sanções vão desde uma advertência verbal até a rescisão do contrato de trabalho, o que seria natural. Alguns outros cogitaram
um processo, que seria já uma via jurídica, a parte das questões trabalhistas. Com tudo isso, o que nós sempre precisamos ter em mente, e alguns comentários trouxeram muito desse conteúdo. Ninguém nasce sendo uma pessoa que tem preconceitos e muito menos que discrimina as demais. Tudo isso é aprendido culturalmente, socialmente. O primeiro passo que qualquer profissional de RH, gestor ou colaborador que vivencia essa situação deve fazer é avaliar qual é a cultura do lugar onde eu estou trabalhando. Aqui nós permitimos brincadeiras que menosprezam, diminuem ou ridicularizam os nossos colegas de trabalho. Esse é o ambiente que nós apregoamos, que nós trabalhamos, para o qual nós capacitamos os nossos colaboradores e, principalmente, é essa empresa que nós transparecemos para os nossos clientes. Porque não se enganem, da mesma forma que um colaborador faz uma piadinha pejorativa um com o outro, ele pode se entender no direito de fazer a mesma piadinha, a mesma brincadeira com um cliente. Não se esqueçam, hoje existem clientes de todos os perfis, de todas as raças, de todas as orientações sexuais, de todos os gêneros conhecidos, comprando e cada vez comprando mais, conhecendo mais e melhor as empresas, se capacitando para trabalhar nessas empresas, que vão desde empresas multinacionais até empresas menores, não importa. Cabe avaliarmos qual é a cultura da organização em que nós estamos e, principalmente, qual a nossa colaboração dentro dessa cultura. Uma vez que você avalia isso, fica muito claro a importância de você pegar esses colaboradores, principalmente a liderança, e promover uma capacitação, um treinamento, uma orientação voltada para esclarecer, primeiro, que a empresa ela não corrobora e ela não apoia atitudes discriminatórias. E segundo, permitir que esse colaborador se expresse e conte a versão dele dos fatos. Mas lembrem-se, contra provas não há argumentos. Então, se você brinca assim com o seu colega brinca com você, ambos estão sujeitos a sanções. Porque uma coisa é você trazer uma brincadeira saudável, uma brincadeira que vai colocar todos ao redor e no ambiente para cima, descontrair. Tem momentos que o clima fica muito pesado, muito tenso no local de trabalho. Essas brincadeiras contribuem. Outra coisa são vocês alimentarem brincadeiras que só dizem de características ou de fatores da pessoa em questão de modo depreciativo, como se fosse ruim. Ou seja, ser gay, no caso do post, era algo muito ruim, de menos valor. Na língua portuguesa, todas as vezes que você diz uma palavra no diminutivo, você está dizendo ela de algo que é pequeno ou principalmente de algo que não tem tanto valor. Outra coisa muito importante que veio junto com os comentários foi que, para além de ter essa conversa, promover essa orientação e até mesmo promover uma advertência verbal, seria necessário fazer o desligamento deste colaborador e ainda por justa causa. E aí, nós precisamos avaliar bem o histórico, a trajetória dessa pessoa. É a primeira queixa? É a primeira situação? Esse colaborador recebeu algum treinamento, alguma orientação sobre a empresa não tolerar práticas discriminatórias? Vou contar um caso para vocês. Uma vez eu trabalhei numa empresa e eu fui a primeira mulher transgênero a trabalhar nessa empresa.
E antes de eu assumir o cargo para o qual eu fui selecionada, foi feita uma reunião com todos os colaboradores da empresa para dizer que, a partir do dia tal, eles teriam uma colega de trabalho que é uma mulher transgênero e que não seriam toleradas nenhum tipo de brincadeiras, atitudes ou ações que fossem discriminatórias. Até então ficou tudo claro. Logo lá no terceiro ou quarto dia que eu já estava trabalhando, eu recebi um e-mail. Esse e-mail vinha de um gestor de determinado setor, sendo encaminhado para o RH. Nesse e-mail, esse gestor se comprometia que nenhum colaborador do setor dele faria mais, entendam, faria mais qualquer tipo de brincadeira a meu respeito. Confesso para vocês, quando eu li esse e-mail, eu gelei na cadeira. 1000 coisas passaram na minha cabeça, mas principalmente uma tristeza muito grande. Poxa, afinal de contas, eu tinha apenas 4 dias ali, mal conhecia as pessoas. E principalmente quando a gente está começando num trabalho, nós ficamos assim tão tímidos, tão fechadinhos, tão quietinhos, não é verdade? E diante daquilo eu percebi que mesmo assim eu já estava sofrendo algumas brincadeiras para as quais eu não dei liberdade. Porém, já estava feito, já estava acontecendo e a coisa não era pequena, pois se chegou ao conhecimento do RH, é sinal de que apenas eu é que ainda não sabia disso. Ou seja, para além do constrangimento de ler aquele e-mail, eu ainda pensava, poxa, todas as pessoas agora que têm contato, ou que receberam esse e-mail, ou que são amigos das pessoas desse setor, será que elas estavam nessa brincadeira? Será mesmo que eu posso trabalhar nessa empresa? Será mesmo que aqui é um lugar seguro? Será que eles me querem aqui? O que eu fiz? Ergui a cabeça e lembrei que essa não seria nem a primeira e nem a última vez que atitudes tão ruins como essa aconteceriam comigo. Afinal de contas, quando eu escolhi viver exatamente como quem eu sou, uma mulher transgênero, eu precisei escolher também arcar com as consequências disso. E uma das consequências, infelizmente, ainda é a discriminação. Mas voltando ao assunto, respondi ao e-mail simplesmente com: agradeço o profissionalismo de todos vocês. Não estou falando de uma empresa pequena, não estou falando de uma empresa qualquer, eu estou falando de uma empresa conceituada no mercado. Estou falando de uma empresa que procura profissionais que têm formação, que têm uma bagagem profissional grande e tudo que a gente sempre espera de uma pessoa que tem formação, que tem experiência profissional, é justamente ética e respeito. E isso não estava acontecendo. Entendem? Muitas das vezes a empresa, ela se manifesta, ela potencializa ações que combatam a discriminação, mas ainda assim, mesmo sem a pessoa dar liberdade para tais brincadeiras, isso ainda acontece. As pessoas ainda não entendem que limite existe por uma questão principalmente de respeito. E que quando você ultrapassa o limite do âmbito profissional em questões profissionais, você, além de ser antiético, você está fazendo o que uma pessoa vil, o que uma pessoa perversa faria, que é justamente agredir, ofender, prejudicar o outro, por simplesmente você não concordar com a forma com a qual essa pessoa vive, com quem ela se relaciona sexual e afetivamente, ou com a cor da pele dela, ou com o tamanho de manequim que ela veste, e por aí vai. São situações muito delicadas e que precisamos mais do que nunca avaliar todos os lados e ouvir todos os lados. No caso do post que eu fiz, foi feito
o desligamento desse colaborador. Não apenas porque houve essa troca de mensagens equivocadas, mas porque era um colaborador que já havia sido advertido de quanto a sua postura, até mesmo para com clientes. Clientes reclamavam desse colaborador e pediam não ser mais atendidos por ele. Sofrer uma sanção, receber uma orientação, uma advertência verbal, vem junto, na maioria das vezes, de um feedback. Então, esse colaborador, ele já tinha recebido um feedback a respeito da postura dele inadequada. Porém, ainda assim, em uma infeliz ou feliz situação, ele acabou direcionando uma mensagem com um comentário de péssimo gosto para a própria pessoa que estava sendo comentada. Por fim, um dos principais comentários que mais chamaram a minha atenção foram de pessoas que trouxeram os seus relatos. Relatos emocionantes que me fizeram, confesso para vocês, chorar. Eu me surpreendi com o tanto de pessoas que já sofreram discriminação dos mais diversos tipos e níveis. E uma das coisas que mais me chocou foi ver que em alguns desses comentários, as pessoas que cometiam atos discriminatórios, atos preconceituosos, atos desrespeitosos, eram os próprios gestores. Os próprios gestores se reunindo com colaboradores para zombar de outros colaboradores. Qual o sentido disso? Nós muito dizemos, gestores, liderança, são para inspirar, para motivar, para auxiliar aquele profissional, o seu colaborador, aquele integrante do seu time, para incentivá-lo a trazer o seu melhor, a fazer o seu melhor. Se um gestor se alia com outros colaboradores para fazer comentários pejorativos de um outro colega, o que impede qualquer colaborador de fazer uma brincadeira dessas com alguém que mesmo não tendo dado liberdade para essa pessoa. O que dizer de uma postura dessa vinda de gestores? Mas principalmente, como orientar um colaborador que fez essa brincadeira com outra pessoa, com outro colega de trabalho, quando ele diz que, ainda que o colega não tenha dado liberdade, mas que ele viu o gestor dele fazer, que ele entendeu que era super normal dentro da empresa. Entende que não é uma responsabilidade tão isolada assim, ou seja, não é uma responsabilidade nem tanto do gestor por ter dado ou não liberdade, e nem tanto do colaborador por ter tido esse comportamento infeliz. Mas é principalmente uma responsabilidade de todos nós profissionais, todos nós que fazemos algum tipo de brincadeira, às vezes de forma tão natural com os nossos amigos. Sim, nós, colegas de trabalho, muitas das vezes se tornam nossos amigos. Fazemos brincadeiras tão naturais, sem a intenção de ofender, mas são brincadeiras que não acrescentam em nada no local de trabalho e que reforçam estereótipos negativos. Às vezes, você está fazendo uma brincadeira e aí você chega num ponto que você não está ofendendo a pessoa com quem você está conversando, mas as coisas que você está dizendo podem ser ofensivas para as pessoas que estão ao seu redor. Isso vale para brincadeiras com peso, com altura, com orientação sexual e todas as demais brincadeiras. Poxa, Patrícia, mas agora então eu nem posso fazer nenhuma brincadeira? Que geração mimimi chata, que geração do cancelamento chata, é tudo muito chato, as pessoas perderam a graça. Você pode brincar, você pode se relacionar com quem você quiser, você pode ter pensamentos a respeito de diversas pessoas, os mais diversos pensamentos, é sua responsabilidade, são seus pensamentos. Mas a partir do momento que você direciona isso para alguém, esse pensamento, essa atitude,
essa forma de agir não é mais apenas sua. Ela se torna também parte do outro, parte do social, parte do grupo. Pensem nisso com muito carinho. Você, qual é a sua atitude quando você presencia alguma discriminação? Independente do tipo de discriminação que seja. Ou será que você, assim como eu, já fez brincadeiras de extremo mau gosto? Mas e aí? Você se arrependeu? Deixou de fazer? Ou continua fazendo brincadeiras que chateiam, magoam, entristecem as pessoas, mas principalmente que as desvalorizam diante das demais? Algumas pessoas devem se perguntar: ok, Paty, mas o que eu faço? O que eu posso fazer diante de... A primeira coisa é: chame a pessoa e diga para ela que você não gostou da brincadeira e que, a partir daquele momento, você pede que ela te respeite e não faça mais nenhuma brincadeira daquele tipo com você. Se ter a conversa com essa pessoa não for suficiente e ambos forem do mesmo time, procure o seu gestor. Converse com ele. Conte para ele o que está acontecendo. Se ainda assim isso não resolver, é hora de acionar o RH. Então, procure o RH e tenha uma conversa muito franca. Não num tom de denúncia, de perseguição, mas num tom de narrar exatamente as situações que você tem vivido. E a partir daí, algumas atitudes serão tomadas em seu favor. Eu particularmente acredito que a conversa com a pessoa ou com o seu gestor imediato já vai resolver grande parte dessas situações. Mas aí você deve estar se perguntando: tá, Paty, mas e se as pessoas envolvidas nessas brincadeiras sem graça forem pessoas que estão no RH ou que inclusive é o meu gestor direto? Nesse caso, é necessário avaliar a sua situação e o seu desejo de permanecer naquela empresa. Nesse caso, é importante que você acione outras instâncias, levando em consideração o cenário e a empresa em que você está. Mas, em 99% dos casos, essa atitude não é necessária. Ou o gestor ou o RH já adotam medidas e ações para combater atitudes discriminatórias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês entendam que precisa ver ou que deveria ouvir o que está sendo dito nesse vídeo. Mas eu também espero que ele sirva de inspiração para você e a sua empresa ter práticas e posturas mais saudáveis. Tolerar e permitir discriminação no local de trabalho é extremamente prejudicial para todos. Todos perdem. Mas principalmente a pessoa que é o alvo dessas brincadeiras, ela pode vir a ter tanto um adoecimento físico quanto um adoecimento mental, porque o ambiente em questão não é mais saudável. Você já pensou no pânico que dá quando você precisa sair da segurança da sua casa para ir até um local onde você sabe que será humilhado? É exatamente isso que qualquer pessoa que vivencia situações de discriminação no local de trabalho sente. E cabe a todos nós evitar que situações como essas aconteçam e, principalmente, permaneçam no nosso dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, qualquer comentário que queiram fazer, coloquem aqui no post, me mandem via DM. Vamos conversar, vamos nos aproximar. Se você quiser contratar uma palestra minha para a sua organização ou um treinamento para o seu time, acesse o site da DMT no www.dmtpalestras.com.br e procure na barra de pesquisa
por Patrícia Augusto. Vai ser um privilégio atendê-los, vai ser um privilégio fazer parte da história da sua organização, na parte em que seja uma nova cultura que está sendo implementada ou seja uma capacitação dos colaboradores, mas é principalmente um momento em que a sua organização, a sua empresa e você enquanto profissional reconhecem que precisamos evoluir e precisamos ter posturas melhores para com os nossos semelhantes. Nos vemos em breve.